Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? E hoje é o nosso terceiro vídeo sobre a série de O Pecado, sobre o pecado. E se você ainda não assistiu os outros dois vídeos, aconselho você a voltar e correr lá para assistir os dois vídeos que já estão disponíveis aqui no feed, tá bom? Para que você possa entender todo o processo que a gente já explicou aqui, tá bom? E hoje o tema do nosso vídeo é: quais seriam os tipos de pecado, né? Porque a gente já falou que era o pecado, a gente já falou quais são as consequências, né, que ele pode nos causar, e vamos conhecer agora quais são alguns tipos de pecados. Olha, eu não vou conseguir aqui falar todos os tipos de pecado, certo? Porque, assim, não dá num vídeo, é muito pecado. Existem muitos tipos de pecado, mas eu vou tentar dar uma pincelada aqui em alguns que são principais, tá bom? Então, vamos lá. A gente, no vídeo anterior, nós falamos sobre quais são as consequências do pecado, né? Quando a gente comete o pecado, a gente expulsa a presença de Deus, né? De nós, assim. E a gente perde exatamente a graça santificante que Ele nos dá, né? Por isso o pecado, ele é a maior desgraça do mundo inteiro que possa existir nessa face da terra, né? Então vamos lá, eu quero começar falando para vocês que existem, como todo mundo conhece já, os 10 mandamentos, né? Quando os hebreus estavam no deserto, né, caminhando para a terra prometida, e tinha como líder o Moisés, do qual Deus levantou para tirar aquele povo hebreu da escravidão. E ele determinou 10 mandamentos para que aquelas pessoas pudessem seguir, né, pudessem cumprir aquilo para que agradassem a Deus, né? Então, nos 10 mandamentos nós podemos ver exatamente nosso Deus mostrando a sua vontade soberana sobre nós, aquilo que Ele gostaria e deseja que a gente possa cumprir, né, nessa terra. Nos 10 mandamentos vai ter coisas que Ele pede para você fazer e tem coisas que Ele pede para você não fazer, né? E eu vou citar aqui para vocês, né, esses 10 mandamentos para que a gente possa ter uma compreensão, né? Uma compreensão melhor do que é o desejo de Deus para nós. Então vamos lá. Deus nos pede o seguinte: no primeiro, não terás outros deuses além de mim. Então Deus está dizendo aqui que Ele não admite que você adore outros deuses a não ser Ele mesmo. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu e na terra, ou nas águas debaixo da terra, né? Porque Ele quer que você adore somente a Ele, não se prostrar a imagens. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão, né? Então nós devemos ter reverência e temor ao nome de Deus. A gente não pode estar usando o nome de Deus em qualquer coisa, em qualquer situação, né? Deus é santo, a gente não pode estar fazendo isso. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo, né? Então aqui Deus pede para que você, né, tenha um dia do sábado para santificar para Ele. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra. Então Deus deixa bem claro aqui que ele exige que você honre seu pai e sua mãe, independente de qualquer coisa. Se seu pai é bom, se seu pai é ruim, você tem que honrá-los, né? Não matarás, né? Não adulterarás, não furtarás e não darás falso testemunho contra o teu próximo, né? Os fofoqueiros de plantão, né? Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença, né? Então, cobiçar as coisas que não te pertencem, Deus não gosta disso, né? Ele não admite esse tipo de coisa. Então, nós vemos aqui 10 situações das quais Deus deixou para nós, para que nós possamos fazer e para que nós possamos cumprir, né? Está escrito aqui a vontade dele para nós. Então, tudo que foge disso, nós estaremos pecando.
se nós furtarmos, se nós adulterarmos, se nós matarmos, né? Se eu cobiçar as coisas do próximo, né? Isso é pecado, né? E se eu não honrar meu pai e minha mãe, eu estou pecando contra Deus, contra a vontade dele que é santa, né? Se eu não tirar um dia para santificar e adorá-lo também, se eu colocar as coisas desse mundo em primeiro lugar e nunca ter tempo para Deus, não estou pecando, né? Tá tomando o nome de Deus em vão, estar adorando imagens ou qualquer outra coisa que esteja sendo maior do que Deus na sua vida, né? Colocando outras coisas como Deus na sua vida sem ser o nosso Deus. Isso é pecado, né? Então ele nos deixa aqui algumas lições, né? Para que a gente não cometa. Ele nos dá direcionamentos para que a gente possa ter um entendimento e não fazer. E existem outros pecados que, a partir deles, pode surgir milhares de outros. Que por causa da origem desses pecados, outras coisas podem acontecer. Por exemplo, luxúria, né? Tipo, eu tenho o pecado da luxúria, apego às coisas, os prazeres da carne, né? Por exemplo, que isso pode me levar a tantas outras situações, a tantas outras quedas. Tipo a preguiça, eu tenho preguiça de tudo, então eu não vou conseguir cumprir a minha missão aqui na Terra, né? Eu tenho preguiça de trabalhar, eu tenho preguiça de falar, eu tenho preguiça de pregar, eu tenho preguiça de, enfim, de tantas outras coisas, e Deus não gosta disso, então isso pode me levar a outros pecados. A gula, comer além do normal, né? Isso pode me trazer uma depressão, porque eu posso comer além do que é necessário para mim, e pode me trazer uma depressão porque eu posso ter um sobrepeso, e isso pode trazer tantas outras coisas, como a gente vê na realidade, né? Avareza, cobiçar bens materiais, cobiçar dinheiro, colocar isso como primeiro lugar na minha vida, cobiçar isso. A gente não deve cobiçar as coisas da terra. Não sou hipócrita, a gente precisa de dinheiro, porém isso não deve ser um Deus para nós e nem deve ser a nossa real prioridade. Não foi para isso que Deus nos criou, né? Ter inveja, a gente ter inveja do próximo, né? Você desejar as coisas que os atributos, os status, as posses, né? as habilidades que a outra pessoa tem, a beleza que a outra pessoa possa ter, você ter inveja dela. Enfim, isso pode trazer tantas outras coisas. A inveja pode fazer você ocasionar tanto mal para o próximo, você começa a perseguir o próximo, começa a ter atitudes que possam prejudicar aquela pessoa só porque você tem inveja dela, porque você quer a posição dela no trabalho, por exemplo, e você quer de toda maneira estar no lugar dela, então você planeja coisas para fazer aquela pessoa cair, né? E, enfim, a ira, por exemplo, você ter ira, e esse sentimento é tão ruim que pode ocasionar que você pode se irar tanto a ponto de matar uma pessoa, a ponto de bater numa pessoa, a ponto de falar palavras que não deveriam ser faladas, né? Esse sentimento de rancor, de ódio que você pode ter, isso leva a você não conseguir perdoar o outro por alguma atitude errada que ele tem tido com você. E aí vai te levando pro buraco, enfim, pode ocasionar outros tipos de pecado na sua vida, né? Você ser uma pessoa muito soberba, você não ser uma pessoa humilde, você tá sempre com o nariz empinado, né? Não tem humildade em você. E Jesus é humilde, ele nos ensinou isso quando veio pra terra, né? E ele é a pessoa mais humilde que a gente pode conhecer, né? Então, assim, ele é o exemplo. Então, isso pode te levar a outros tipos de pecado. Então, existem pecados que te levariam a outros pecados, né? E aí, o grande leque, a abrangência que existe de pecados que a gente pode cometer nessa terra. Aqui eu só estou dando uma pincelada em alguns principais e que você já até conhece, né? Mas que nunca parou para pensar que ele pode te levar a outros vários, entendeu? Então, é importante que você comece a se analisar para que você possa curar a ferida, tampar aquele buraco, para que ele não te leve a tantas outras quedas, entendeu?
Então é necessário que você se autoanalise, né? Para que isso não possa acontecer com você, para que você não possa cair tanto. E nós vamos ler aqui uma passagem que fala sobre um pecado que existe e que ele não é perdoado por Deus, porque todos esses que eu falei aqui para você, eles são possíveis de perdão, mas existe um pecado que está escrito na Bíblia que ele não tem perdão. E vamos lá, vamos ler Provérbios 6,16, que diz o seguinte: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abomina: os olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, né? E o que semeia contenda entre irmãos. Olha só. Aqui diz que o último o Senhor abomina. Então, assim, existe um pecado de blasfêmia que o Senhor não perdoa, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se você blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, esse perdão, ele não existe. Você não terá perdão diante de Deus. E aí você está condenado para sempre, eterno. Então, eu vou te explicar o que é blasfemar contra o Espírito Santo, para que você não cometa isso, tá bom? A blasfêmia, ela é um pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo, como eu falei agora. E para que você não cometa isso, você precisa entender. Blasfemar contra o Espírito Santo é tipo assim, você rejeitar a graça preciosa da salvação de Jesus Cristo. Você brincar com as coisas sagradas, você brincar com o nome de Deus, né? Você ser sarcástico e não se arrepender disso. Você não ter esse sentimento de arrependimento. Porque quando existe um sentimento de arrependimento, é porque você tem o Espírito Santo ainda com você. Mas quando você blasfema contra o Espírito Santo, é quando você não sente nada. Quando você adora ter sarcasmo com as coisas santas de Deus. Por exemplo, já existiu várias situações de pessoas que já fizeram, tipo, movimentos nas ruas e pegaram, tipo, o nome de Deus e tiraram a roupa e ficaram brincando, cadê esse Deus santo, entendeu? Então a blasfêmia é um insulto a Deus, é você insultar a Deus, é você rejeitar Deus de forma consciente, né? De você fazer isso conscientemente e você não sentir nenhum tipo de arrependimento, nenhum tipo de arrependimento do que você está fazendo, né? Então, esse é o pecado que Deus não perdoa, então toma cuidado com isso, né? Toma bastante cuidado com esse tipo de coisa, que aí você será condenado para sempre, né? Deus não perdoa. Mas os demais pecados que nós falamos aqui no início, existe perdão, né? Existe perdão para os seus pecados. Existe uma esperança, existe uma luz no fim do túnel. Então, se você assistindo esse vídeo, vai se autoanalisando e identificando vários desses pecados que a gente citou aqui, não se apavore. Só se você blasfemou contra o Espírito Santo, mas em nome de Jesus isso não aconteceu. Mas caso contrário, não se apavore, não tenha medo, não entre em pânico. No próximo vídeo eu falarei para vocês sobre uma luz no fim do túnel, uma esperança que se tem, que veio à Terra por nós, por esses pecados, para que a gente pudesse ter uma chance de vida, tá bom? Então eu espero vocês no próximo vídeo, e se você não assistiu os outros dois, corre e assiste que ainda dá tempo, para que você possa estar atualizado e a gente termine essa série aqui de O Pecado, tá bom? Então um beijo e até o próximo vídeo, tchau!